No Falando Direito de hoje, doutora Salo aborda o seguinte tema: qual o dano no noivado desfeito? É um prazer estar aqui com vocês, retornando. Já estava afastado um tempo, a Karime vinha fazendo os programas, mas eu retorno hoje com muita satisfação em poder falar com vocês sobre o noivado, o dano que muitas vezes se busca quando um noivado é desfeito. Fala-se em dano patrimonial, em dano moral, mas se tem que distinguir com palavras simples que as pessoas possam assimilar logo. O dano patrimonial, ele versa sobre um prejuízo que eu dei para alguém. Eu bati no carro dele, eu quebrei a vidraça e eu tenho que repor. Então eu vou repor aquele bem que eu estraguei ou vou arrumar, vou mandar deixar na situação que estava antes. No dano patrimonial, eu sei a extensão do dano que eu causei. No dano moral, não se pode aferir essa extensão. Quando eu falei em dano material, em dano patrimonial, eu falei para vocês, naquele caso, por exemplo, da batida do carro, em que eu vou ressarcir a pessoa ou vou trocar o carro dela, porque foi perda total. Então, eu tenho condições de mensurar até onde eu tenho que ir para indenizá-la. No aspecto da vidraça, um vidro, uma porta de um edifício que seja quebrada por uma criança, um adolescente, quem é que vai pagar? Vai se recolocar uma porta ali e quem vai pagar? Eu até extrapolei um pouquinho o dano para poder falar sobre isso, porque isso acontece muitas vezes em filhos com filhos de pais separados. E dizem o seguinte: a guarda é compartilhada, ambos contribuem. Quem vai pagar o dano causado, o dano patrimonial causado? Vai pagar cada um dos genitores. Então, ambos juntos vão pagar e vão ressarcir a pessoa que sofreu o prejuízo. No dano moral é diferente. Como eu disse, não se sabe a extensão do dano. É uma dor psíquica. Eu até me atreveria a dizer, é a dor da alma. Então, essa dor psíquica eu não sei até onde vai. Eu não sei de que maneira abrangeu o psique daquela pessoa. Ela pode ter ficado afetada e com bastante sequelas, ou pode ser uma coisa menos drástica. Mas eu vou, através de uma indenização, que é reparação, não é ressarcimento. Eu vou reparar, eu vou procurar amenizar, porque eu não vou chegar no ápice daquela situação. Com mais dificuldade se vai descobrir o dano causado, a sequela causada. No noivado, fala-se muito no desfazimento desse vínculo. Vejam, o noivado é uma promessa de casamento. Eu não estou contraindo núpcias. Eu tenho 90 dias de vigência da habilitação daquele casamento. Se eu não caso em 90 dias, com certeza eu tenho que providenciar numa outra habilitação. No noivado não tem como colocar ou recolocar, melhor dito, o dano que eu causei na sua extensão. Então, há situações, e já passaram por mim, em que se busca um ressarcimento material. No quê? Naquilo que, por exemplo, a noiva gastou. Ela fez o vestido, já pagou metade do vestido. Ela pagou a metade do jantar. Se não foi ela que pagou, claro que não vai ser feita uma reparação nisso aí. Ela fez uma grinalda muito bonita, como um caso que eu vivi no escritório. O vestido, que já estava pronto,
a grinalda, que já estava pronta, toda trabalhada, muito bonita, isso teria que ser ressarcido. Eu entrei em contato com o noivo, que desfez aquela relação, e ele veio ao encontro do meu interesse. Ele logo se preocupou e ressarciu. Haveria ou há pessoas que não vão atender a um pedido imediatamente, mas então se entra com ação e se busca demonstrar, até com laudos de psiquiatra também, o dano causado, quando há um dano somente moral. Na realidade, na promessa de casamento, é uma atitude ética, não é uma atitude jurídica que se quer refazer, que se quer pedir a indenização, o ressarcimento, a reparação, como se diz, se vai para o lado material. Eu fiz diversos aspectos aqui para levantar para vocês, e um deles que eu me lembrei agora é aquele que respeita a deixar o emprego, a pedir demissão. Então a noiva pede demissão do emprego porque vai casar. E depois esse casamento não chega a ser realizado. Ela quer pedir uma indenização para o noivo porque não conseguiu chegar ao casamento que ela tanto queria e, concomitantemente, ela perdeu o vínculo empregatício, do qual ela necessita, ou mesmo que não o necessitasse, se ela trabalhasse, ela pediria uma reparação. Vejam, não tem como pedir reparação por ter deixado o trabalho. Ela pediu demissão numa promessa de casamento. Ela não pediu demissão na certeza que já tinha casado. Não, absolutamente. Promessa sempre pode ser desfeita. Eu prometo, de alguma maneira, casar com a fulana. Dou o anel, ela faz o enxoval, tudo se estabiliza para um casamento, mas o casamento não sai. Então, sendo promessa, eu posso desistir. Muitas vezes, falando em promessa, eu também faço promessa de dar no futuro para um filho um apartamento. E não dou. É promessa, ele não pode exigir de mim. Se eu vou fazer uma partilha de bens com o meu cônjuge, ele fica com um bem, eu fico com outro bem, e há um terceiro, em que eu prometo ali nos autos do meu divórcio que eu vou dar para o meu filho. E depois eu não passo para o meu filho. Existem correntes divergentes. Então, sabia-se antigamente, eu advogo, vai fazer 40 anos, sabia-se que se eu fizesse uma promessa, eu poderia não cumpri-la, que eu não era obrigada. Hoje em dia, o próprio Youssef Said Kahali, que defendia que a promessa não era obrigatoriamente cumprida por terceiros, hoje ele já entende, já nos deixou nas suas obras maravilhosas, a possibilidade de que, na realidade, se acione para que a promessa seja cumprida. Então, nós nesse dia seguinte ao Dia dos Namorados, nós temos que ter presente que promessa, na realidade, não é obrigatoriamente cumprida. Prometi casamento, o casamento não saiu por N motivos, emocionais, financeiros, enfim, não saiu. A única coisa que eu posso pedir é que venha um ressarcimento nos gastos que eu já fiz. E mesmo assim, naqueles imprescindíveis. Nós voltamos a falar em direito de família numa nova oportunidade, dividindo a bancada com a Karime. Eu uma vez, ela outra vez. Sempre é um prazer falar com vocês sobre uma matéria que é o nosso dia a dia. Até a próxima vez.